Boa noite, queridos. Aliás, depois de um louvor desse, é uma excelente noite, não é verdade? Alguém já disse, eu vi um pastor essa semana comentando que o culto evangélico é uma verdadeira festa. É a pura verdade. É uma grande celebração ao Senhor, amém? Você gosta de festejar do Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que Davi dançava na presença de Deus, ele esbanjava a alegria na presença de Deus, ele não se importava com o que os outros pensassem. Ele queria adorar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alegria, com tudo que estava ao seu alcance. Ele tinha prazer de adorar o Senhor. Que nós sejamos esta qualidade de adorador a Deus, amém? Um adorador verdadeiro, um adorador que ama Jesus de verdade, que tem o seu coração voltado para Deus, e que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Hoje é uma noite especial, vamos orar pela família, mas antes eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 57. Novo Testamento, logo após Atos, Romanos, você vai encontrar a primeira carta aos Coríntios, vai ao capítulo 15, e o versículo é o versículo 57. A palavra de Deus nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar toda a igreja a lermos numa só voz. Leia junto comigo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Deus amado, Deus bendito, Deus glorioso, Deus que é a nossa paz, Deus que é a nossa alegria, Deus que tem sido o remédio do nosso viver, Deus que tem sido o nosso perdoador, o Deus que tem sido aquele que tem cuidado de nós, que tem agido no nosso viver, tem realizado seus propósitos. Senhor, são tantos os benefícios, e a Tua palavra nos diz, e tem sido esta a nossa pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Oh Deus querido, muito obrigado pela Tua obra em cada coração aqui presente, em cada vida que aqui está, que Te ama, que tem depositado a sua fé em Ti, e Tu tens agido, Tu tens falado ao nosso coração, e aqui estamos, ó Deus, para ampliar a nossa mente, o nosso entendimento acerca das coisas espirituais, daquilo que Tu desejas realizar na nossa vida, daquilo que é projeto de Deus para cada um de nós, que possamos ter um discernimento, ó Deus, para compreender a Tua palavra, para recebê-la em nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja testificando em cada um de nós, para que não ouçamos apenas a palavra de um homem, Senhor, mas aquilo que vem do Teu coração ao nosso coração, que vem da Tua mente à nossa mente, Senhor. Fala com cada um aqui, fala comigo, fala com os meus irmãos, Senhor. Toca-nos nesta noite, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Graças a Deus. Qual é a vitória que você precisa para a sua vida hoje? Qual é a vitória que você hoje tem necessidade? Qual é a vitória que você almeja alcançar para a sua vida? Se eu fosse abrir aqui esse microfone para cada um dos irmãos aqui, amigos presentes, para dizer qual é a sua vitória, nós ouviríamos aqui as mais variadas vitórias que cada um deseja, porque cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas fraquezas, e com certeza muitas vitórias nós ouviríamos aqui, que é o desejo que você almeja, que você pede e tem pedido ao Senhor. Vitórias são desejadas, amém? Quem gosta de vitória, levante a sua mão. Quem não gosta? Vitórias são cobiçadas. Aliás, normalmente as mensagens sobre vitória são as mensagens mais em que há aplausos, em que há aleluias, em que há glória a Deus.
Eu não sei se você vai gostar hoje dessa mensagem. Eu não sei. Porque eu quero levar hoje você, e eu me incluo nisso, a nós pararmos para pensar acerca desse aspecto vitória, que é tão almejada e que nós queremos tanto para a nossa vida. O que eu queria dizer e começar dizendo para você, em nome de Jesus, é: cuidado com a vitória que você pede a Deus. Eu não sei se você vai gostar dessa mensagem, mas eu peço a Deus que Deus, através dessa mensagem, acrescente um pouco mais de maturidade a cada um de nós. Porque será que nós sabemos realmente pedir ao Senhor? Porque a própria Bíblia diz que o homem às vezes ele pede, mas pede mal, e ele não alcança de Deus, porque ele pede mal. Como é que ele pede mal? A própria Bíblia responde: para esbanjardes nos vossos prazeres. Então muitas das vezes eu estou incluindo na minha oração pedidos a Deus que não estão dentro do foco de Deus para a nossa vida. Então, essa é uma mensagem para você sair daqui pensativo. Talvez não haja um aleluia, não haja um glórias a Deus, não haja nenhuma vibração de alegria, mas eu espero que a palavra de Deus, ela, muitas das vezes, ao nos fazer pensar, ela não nos entristece, pelo contrário, ela nos fortalece. Eu queria dizer 3 coisas, levantar 3 questões aqui, para a gente pensar. E para a gente reavaliar aquilo que nós temos vislumbrado como vitória para a nossa vida, e possamos pedir as vitórias legítimas. Não estou aqui de forma alguma dizendo que pedir vitória é errado, pelo contrário, nós acabamos de ler aqui, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o tipo de vitória que estamos pedindo? Se nós pegarmos os nossos pedidos ao Senhor e colocar esses pedidos ao crivo da palavra de Deus, será que realmente temos pedido o correto? É isso que eu quero levar você a pensar nesta noite. É uma noite que estamos aqui para orar pela família, para pedir vitória à família, para pedir vitória à nossa vida. 3 coisas eu quero deixar no seu coração. Se você gosta de anotar a mensagem, anote. A primeira que eu lanço no seu coração é: não peça uma vitória que satisfaça apenas ao seu desejo de vingança. Que isso, pastor? O Espírito Santo falou no meu coração, amados, de que tem vitórias que nós pedimos ao Senhor e que são mascaradas por uma doce vingança. Essa que é a verdade. Eu tenho um exemplo na minha própria vida. Semana passada, incomodado com o som alto de um vizinho, que desde 2 horas da tarde até meia-noite ficou com o som alto lá, estava dando alguma festa lá, não sei qual era. Eu me vi pedindo a Deus, para Deus quebrar o som daquele vizinho. Depois eu parei para pensar, que pedido é esse? Porque na verdade o que eu estava querendo? Uma doce vingança. Deixa ele ver com meu Deus. Vai lá, Senhor, manda um anjo, quebra, dá um curto-circuito. Pergunta a você: Deus me ouviu? Porque a vitória que eu queria, no fundo, era para satisfazer meu desejo de vingança. Às vezes nós pedimos a Deus, amados, vitórias que servirão apenas para colocar ódio, inveja ou remorso naqueles que estão nos prejudicando ou naqueles pelos quais nós estamos sendo injustiçados. Pedimos vitórias a Deus para depois a gente pegar essa vitória, esfregar na cara do outro e dizer para ele: olha, está vendo? Eu estou certo e você está errado. Quer ver um exemplo? Jesus passou por uma aldeia de samaritanos. Os samaritanos não se dão com o judeu. A Bíblia já mostra isso. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. Sabe o que aconteceu?
que eram Tiago e João, e chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu sobre eles? Vamos fazer um churrasquinho dessa gente? O que eles pensam que são? O que Jesus respondeu? Vocês não sabem de que espírito sois. Que vitória que eles estavam pedindo? Vingança. Eles não querem nos receber? Deixa então eles verem uma coisa só. Senhor, manda fogo do céu. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, depois você veja. Então, amados, nós precisamos pedir a vitória certa ao Senhor. Será que a vitória que eu estou pedindo não tem no fundo, uma satisfação do nosso ego contra alguém que no passado nos fez mal, contra alguém que nos fez uma injustiça, contra alguém que nos traiu, contra alguém que disse que nós não seríamos nada? Então vamos pedir a Deus: Deus, faça para eu depois mostrar para Ele que realmente não sou aquilo que Ele pensa. A Bíblia nos ensina que toda a justiça tem que ser entregue a Deus. Deixe que Deus faça do jeito dele. A segunda coisa que eu deixo no seu coração é o seguinte: não peça a Deus uma vitória pelo qual você não está disposto a lutar por ela. Não peça a Deus uma vitória em quem você não está disposto a pagar o preço, em lutar, em trabalhar por ela. Não peça. E tem muita gente, amados, pedindo a Deus para ficar rica, mas não quer trabalhar para tal. Quer que Deus faça aparecer o dinheiro, quer que Deus toque alguém para dar dinheiro para ela, quer que Deus abra uma porta sem ela precisar mover uma palha. Tem gente, amados, querendo pedir a Deus um carro sem ter a mínima condição de manter o carro, mas querem um carro do ano, o melhor possível, estão determinando até para ter. Tem gente, amados, querendo vencer a dívida, mas não está disposto a abrir mão do cartão de crédito, não está disposto a procurar saber administrar as suas finanças, a deixar de gastar mais do que ganha, mas querem a vitória. Deus, eu quero vencer essa dívida, eu ainda vou dar um testemunho na igreja, mas ela não quer abrir mão. Ela não quer dizer: vou encostar o cartão de crédito, deixa eu acertar as coisas, deixa eu gastar dentro do meu orçamento, mas querem essa vitória, mas não querem lutar por ela. Tem gente querendo bênção. Você quer bênção? Pergunta para o seu vizinho: quer bênção? Quer? Bênção é muito bom. Tem gente querendo bênção de Deus, mas não querem pagar o preço de obedecer a Deus. Quer que Deus abra as portas, quer que Deus faça tudo, mas ele mesmo, quando Deus pede algo para ele se esquiva, ele arruma uma desculpa, e não quer obedecer a Deus. São pessoas que adoram o Salmo 127, versículo 2: aos seus amados ele dá enquanto dorme, aleluia. São pessoas que adoram Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deixa que Deus faça tudo. Mas na verdade, amados, se a gente não está disposto a lutar pela vitória que nós queremos, não peça a Deus, amém? Vitórias de Deus não são dadas por bandeja. Eu não falei que não ia ter muitas aleluias? Vitórias de Deus não são dadas de bandeja, mas são oferecidas para aqueles que estão lutando e ao mesmo tempo crendo que Deus vai ajudá-los. A esses Deus tem prazer de conceder essa vitória. E em terceiro lugar, não peça uma vitória que vai descaracterizar você. Não peça. Você pode pedir vitória ao Senhor, mas não peça a vitória que vai descaracterizar você.
Nenhuma vitória, amados, é válida. Guarda isso no seu coração. Se vai descaracterizar o seu caráter. Nenhuma vitória é válida se vai deformar a sua humildade. Porque tem gente que pede a Deus coisas, e se Deus concede, ela fica altiva, ela fica soberba, ela olha os outros de cima, ela deixa o seu caráter ser afetado. Essa é uma vitória errada de se pedir a Deus. Não peça uma vitória que faça você se tornar uma pessoa orgulhosa, meu irmão. Orgulho é uma deformidade no caráter. Assim também a inveja, a soberba, a arrogância, a indiferença, o desprezo. Porque tem gente que muda. Alguém já disse, se você quer conhecer alguém de verdade, dê poder para ela. Você vai conhecer quem é a pessoa de verdade. Alguém diz, poxa, depois que ele passou a ser poderoso, de ter poder, ele mudou. Não, ele não mudou. Ele apenas agora está mostrando quem verdadeiramente ele é. Não peça algo que vai descaracterizar você. Não peça algo que vai te afastar de Deus. Não peça. Eu conheci uma mulher, Barlow, manos. Barlow, quando eu pastoreava lá. Pediu a Deus uma casa na praia. Pediu. Falou comigo, pastor, estou orando a Deus, estou pedindo uma casa na praia. Deus deu uma casa na praia para ela. Todo final de semana, a partir de então, a casa do Senhor não era mais a praia dela. Era a casa do veraneio. Ela passou a não ir mais à igreja. Ela começou a se afastar dos caminhos do Senhor, simplesmente porque ela pediu uma vitória que a afastou de Deus. Não peça uma vitória que vá descaracterizar você, mas peça aquilo que vai te manter humilde, que vai te manter dependente de Deus, que vai te manter ainda mais presente e firme diante dele. Não peça aquilo que possa afetar os teus sentimentos para pior. Vamos pedir a Deus vitórias legítimas. E quais são as vitórias legítimas, pastor? Vou dizer algumas coisas para você. Vitórias legítimas, amados, são aquelas que farão que você seja o mesmo, ou seja, uma pessoa melhor. Isso é vitória legítima. Vitória legítima são aquelas que estão dentro da vontade de Deus. Porque às vezes tem gente pedindo a Deus uma vitória que não é um impossível, mas um absurdo. Porque aquilo que é impossível, mas se está dentro da vontade de Deus, eu posso pedir ao Senhor, porque o Deus que eu sirvo é o Deus dos impossíveis, e dentro da vontade dele, ele pode tornar a impossibilidade em possibilidade. Agora, eu pedir um absurdo a Deus, Deus não faz, Deus não cumpre, Deus não concede aquilo que é absurdo. O que é absurdo, pastor? É aquilo que está fora da vontade. Isso é um absurdo. Comentei aqui com os irmãos uma vez no culto de quarta-feira. Não adianta eu pedir a vitória para Deus separar um casal porque eu estou interessado na mulher do camarada. Isso não é um impossível, isso é um absurdo. Porque a Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas você vai encontrar em muitas igrejas gente fazendo esse tipo de oração, pedindo essa vitória ao Senhor. Pedindo para Deus acabar com o seu casamento. Não estão pedindo impossíveis, estão pedindo absurdos. Peça a Deus aquilo que está dentro da vontade do Senhor. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. A irmã Helena que perguntou, pastor, eu posso pedir a Deus para me curar? Eu disse, pode. Por quê? Porque Ele é o Senhor que vos sara. Está dentro da vontade dEle. Vitórias legítimas, amados, são aquelas que irão glorificar a Deus e não a nós mesmos.
Toda vitória que glorifica a Deus, são legítimos, você pode pedir que Deus vai te conceder. Que é para a glória dele. Tudo que glorifica a Deus é bom para você. Pode pedir. Vai honrar a Deus? Pode pedir, porque é excelente. Se vai envergonhar a Deus, não peça. Se fará com que pessoas critiquem a Deus, não peça. Mas aquilo que vai glorificar a Deus, em que as pessoas vão olhar para você, e como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Isso glorifica a Deus, meu irmão. As pessoas olharem para a sua vida e ver Deus agindo, Deus operando, Deus dando vitórias legítimas. E encerrando, lembre-se sempre de agradecer a Deus pela sua vitória. Antes, enquanto você espera, e depois que você recebe. Uma vez eu me dei conta, eu era jovem ainda, eu estava pedindo a Deus um carro. Eu ia para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite, era líder de juventude, ia meio de semana também. E eu estava morando no período da minha vida, pegando 2 ônibus para ir para a igreja. Era uma luta muito grande, final de semana com menos ônibus, era complicado. Chegava em casa às vezes 3 horas da tarde, apenas para almoçar, tomar banho, para depois voltar para a igreja à noite. 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Eu morava no Engenho de Dentro para ir para Bom Sucesso. E até o Meia, do Meia pegava um ônibus que dava uma volta no mundo para chegar em Bom Sucesso. E à noite a mesma coisa. Eu pedi a Deus um carro. Eu, na época de me alistar, na época com 18 anos, me alistei. Como eu estava terminando o 2º grau, eu fui encaminhado para prestar prova para o CPOR, fiz a prova do CPOR, passei, acabei fazendo lá 1 ano de CPOR. Ao final de 1 ano, você, como aluno, você aprende, você estuda aquele período, e no final do ano você se forma aspirante oficial R2, ou seja, da reserva. Você não tem carreira para toda a vida, carreira é só para quem faz a AMAN, lá em Resende, a Academia das Agulhas Negras. Aí ele faz a carreira até ser reformado. O R2 não, ele fica apenas um período. Ele vai, na minha época, no máximo a capitão, depois ele vai para reservas não remunerada, ele tem que continuar trabalhando, arrumar um emprego, mas aquele período ele está ali como militar. No caso de uma necessidade, ele está ali disponível. Então, eu fiz ali o CPOR, me formei como aspirante, fui para um quartel em São Gonçalo, batalhão de infantaria, e durante os primeiros meses, como eu estava ali começando, todos aqueles que junto comigo entraram, ficaram pelo menos 3 meses sem receber, ainda estava entrando no sistema de pagamento do exército e tudo mais. Então quando passaram 3 meses, entrou uma graninha boa. Eu tinha lá meus 20, 21 anos, entrou aqui solteiro, entrando aquele dinheirinho bom. Aí o meu cunhado estava vendendo o carro, um Fusquinha azul, que meus amigos chamaram de Trovão Azul na época, que era o filme que dava na época. E ele estava vendendo o carro e falou: está interessado, cara? Quanto é que você quer? Tanto. Eu olhei, o carro estava bem conservadinho, direitinho, Fusquinha 1300L, aquele azulzinho claro, aquele azul celeste. Eu tinha aquele dinheiro guardado e falei: eu quero. Eu tinha na época do CPOR feito autoescola, né? Havia um convênio com o CPOR, eu tinha carteira, falei: opa, é agora. Saí dali, fui fazer uma visita a ele e saí com o carro. Conclusão: uns 4, 5 meses depois, que eu atinei de que eu havia pedido a Deus um carro, Deus me deu um carro, e eu até então não tinha agradecido a Deus pelo carro. Foi tudo tão rápido assim, amados, que parecia que aconteceu normalmente. Foi uma coisa que apagou da minha mente. Aquilo ali, quando caiu em si, eu disse: meu Deus, me perdoe. Deus, eu te pedi tanto. Naquele ponto de ônibus, esperando, indo para casa.
toda dificuldade em a tua casa, tu me abençoaste. Eu não agradeci a Deus durante 5 meses. Como é que nós somos, né, amados? Meu querido, agradeça antes, agradeça enquanto espera, agradeça depois a Deus. Seja grato a Deus pelas vitórias que Deus te dá, até pelas vitórias que você nem percebe que Ele te deu. Assim como tem livramentos que a gente nem sabe que Deus concedeu para a gente, tem vitórias que Deus nos dá, que às vezes a gente nem percebe. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E muita gente dentro de ônibus, às vezes cheio indo para o trabalho. Eu sei que é uma grande dificuldade nesse nosso Rio de Janeiro tão engarrafado. Mas às vezes a gente, ao parar para pensar, a gente diz: meu Deus, pelo menos eu tenho um emprego. Eu estou aqui, mas eu tenho um emprego. Às vezes a gente não sabe agradecer a Deus, não é verdade, amados? A gente só se apercebe disso quando a gente vê pessoas numa posição pior que a gente. A gente reclama tanto, a gente fala tanto dos nossos problemas, que são os piores do mundo, até a gente encontrar alguém com problemas piores. Até a gente encontrar alguém com uma deficiência que nós não temos e a gente reclamando, sendo pessoas que têm condição de fazer tudo. Eu encerro com a mesma pergunta do início: qual é a vitória que você precisa para a sua vida hoje? Qual é a vitória que você precisa para você, para a sua família? Qual é a vitória que você precisa? Peça a Deus vitórias legítimas, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, nós estamos aqui em Tua casa. Nós vamos ministrar agora, Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Tua bênção, nós vamos pedir a Tua vitória, mas nós submetemos a Ti, Senhor, cada um desses pedidos, ó Deus. Não queremos pedir errado, não queremos pedir para esbanjar ao nosso prazer simplesmente, para satisfazer apenas o nosso ego. Ó Deus, queremos Te pedir o que é certo, queremos Te pedir o que é realmente necessário. Queremos Te pedir aquilo que é básico, que é fundamental, que é importante. Não queremos, ó Deus, pedir o que é supérfluo, descartável. Não queremos pedir aquilo, Senhor, que possa comprometer o nosso caráter. Não queremos pedir aquilo, Senhor, que possa nos afastar de Ti. Não queremos Te pedir alguma coisa que queira apenas alimentar a nossa vingança. Não queremos Te pedir, Senhor, aquilo que possa comprometer o nosso relacionamento contigo e com as pessoas. Ensina-nos a Te pedir a coisa certa, Senhor. Oh Deus querido, venha abençoar cada família aqui. Que nessa ministração grandes vitórias Tu estejas concedendo. Que nessa ministração grandes portas Tu estejas abrindo. Que nessa ministração, ó Deus, a Tua graça esteja presente, a Tua graça esteja atuando em cada vida, Senhor, em cada lar, em cada casa, Senhor, agindo na vida financeira, agindo na saúde, agindo no trabalho, agindo nos sentimentos, agindo nas emoções, agindo na vida espiritual, agindo nos relacionamentos interpessoais, agindo, Senhor, na nossa existência. Abra as comportas dos céus nesta noite para o Teu povo, Senhor, e traz a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Glória a Deus.